Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do CFA Institute Research Challenge. Essa aqui é a nossa Kickoff Session. É um prazer estar aqui com vocês e a gente falar ao vivo aqui de São Paulo. Meu nome é Felipe Nogueira, eu sou o presidente da CFA Society Brasil e eu estou aqui com meus colegas Gustavo Moreira, que é diretor da CFA Society Brasil, responsável pelo Research Challenge, e com a Cíntia Cecílio, que trabalha no nosso escritório da CFA Society Brasil e também dá suporte para esse programa. Como eu falei, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa competição, o Research Challenge, ela é muito procurada por alunos e universidades, justamente que é uma ótima oportunidade de ter exposição, né, com o mercado financeiro e participar de uma competição que eventualmente vai levar vocês a uma viagem lá para Nova York para a final. Cíntia, você quer comentar alguma coisa? Pessoal, bom dia. Obrigada por estarem nos assistindo nessa manhã. Eu vou ser o ponto focal para vocês entrarem em contato quando vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao Research Challenge. Então, ao final da apresentação, vocês encontram meu e-mail, que é cintia.cecilio@cfasociety.org.br, e vocês também conseguem encontrar esse e-mail no site da CFA Society Brasil. Boa sorte a todas as universidades. Pessoal, a programação aqui é a seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre o CFA Institute, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova do CFA, né, a certificação CFA. Depois a gente fala um pouquinho sobre a CFA Society Brasil. E finalmente, né, a gente vai entrar no Research Challenge, explicando um pouco sobre a competição e anunciando a empresa que vai ser alvo aí da competição. Tá? Então, vou começar aqui. Você quer complementar alguma coisa, Gustavo? Não, tudo ótimo. Pessoal, bom dia, obrigado por estarem assistindo aqui, ou para o pessoal que estiver assistindo aí através da gravação também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estarem aqui investindo no CFA Research Challenge, porque essa competição é um dos principais eventos, uma das principais esforços que a gente faz aqui na CFA Society Brasil e no CFA Institute. E a gente vai mostrar aqui a grandeza da competição no mundo, a maior competição de análise fundamentalista no mundo. E aqui no Brasil também, tem uma envergadura fantástica e ela consegue agregar muito valor para o currículo dos competidores. Tá? Você vai conseguir obter um diferencial competitivo fabuloso no seu currículo, você vai aprender bastante e também tem a oportunidade de viajar para participar aqui da final local em São Paulo, e defender sua tese, seus argumentos diante de um painel de renomados juízes. E as duas melhores equipes no Brasil vão com tudo pago para Nova York para participar da final regional, que é a final de Américas, e passando da final regional, participar da final global. Tá? Então vamos nessa, vamos falar um pouquinho do Instituto, falar um pouco do que a Society vem falando. Eu vou falar das regras, obviamente, que são super importantes. E o ponto alto aqui da apresentação é o anúncio da Subject Company, que é a empresa que todas as equipes aqui no Brasil vão analisar. Legal. Então vamos lá, como eu falei, falar um pouco do CFA Institute, depois programa CFA. Vamos falar um pouquinho do Investment Foundation Program, CFA Society Brasil, e aí entramos com a competição. Então, pessoal, o CFA Institute é uma organização internacional sem fins lucrativos. Essa é uma coisa importante mencionar. Eu e o Gustavo fazemos parte do board e é um trabalho 100% voluntário que a gente faz aqui no Brasil, assim como todo o resto do nosso board. Ela é a maior associação global de profissionais de investimento. O CFA ele foi iniciado lá na década de 40 com algumas associações dos Estados Unidos. Tudo começou com associações de analistas financeiros de Nova York, Chicago, Filadélfia e Boston. Eles se juntaram, começou uma troca de ideias ali, e na década de 60 foi quando foi formalizado o código de conduta do CFA, que, né, foi evoluindo até o que a gente tem hoje, mas ali foi a base, e foi também na década de 60 que a prova começou, né, e a certificação começou a ganhar força. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 155 mil CFA Charter Holders no mundo inteiro. É um número, né, bastante grande, é de longe a maior
certificação de finanças globalmente. Tá? Existem mais de 150 CFA Societies espalhadas pelo mundo. A gente tem aqui a CFA Society Brasil, é uma única society aqui no Brasil, mas em países como os Estados Unidos, por exemplo, existem diversas societies e eles são divididos muitas vezes por estados ou às vezes uma cidade. Cidades maiores, cada uma tem a sua própria society. E isso vem crescendo, tá? Só para vocês terem uma ideia, recentemente a gente teve uma nova society aqui na América do Sul, que foi a CFA Society Colômbia, e isso vem expandindo ao longo do tempo. São mais de 320 mil candidatos para o programa CFA. Isso é uma coisa também interessante de mencionar, que é uma certificação que vem crescendo fortemente. Então, ela ainda não está, ela continua crescendo a 2 dígitos. No ano passado houve um incremento de 20% no número de candidatos, então é uma certificação que, apesar de ser extremamente grande, extremamente madura, ela ainda apresenta um nível de crescimento bastante alto. Tá? Aqui comentando um pouco nas diversas regiões, né, essa extensa rede global que a gente tem, então dividido aí em Américas, Europa e Ásia, tá? Então são 100 mil charter holders em Américas aproximadamente, 35 mil na Ásia e 29 mil 35 mil na Europa e 30 mil mais ou menos na Ásia, tá? Uma coisa interessante para mencionar é que esse crescimento que eu comentei para vocês no número de candidatos, ele está muito focado hoje em dia na Ásia, principalmente China. É dali que vem o nosso maior crescimento em termos de candidatos para a prova. Tá, como é que a gente trabalha, né, no CFA? A gente tem 3 pilares, basicamente, que são importantes de mencionar. Primeiro, são a certificação e o desenvolvimento profissional. E isso pode ser, né, esse pilar é representado, obviamente, pelo o programa CFA, mas existem algumas outras certificações também, como o Investment Performance Measurement Program, que é o CIPM, e o Investment Foundation, que a gente vai comentar um pouco, que é um programa um pouco mais básico para posições mais de suporte à área de finanças, como back-office, marketing, RH. Então, um pilar ali importante, certificações de desenvolvimento profissional. O segundo pilar, extremamente importante, é a ética, ética, códigos e padrões. Então, a gente vai comentar um pouco mais adiante, mas esse tema de ética ele está presente nos 3 níveis e ele é extremamente importante. Todo o CFA Charter Holder, a cada ano, ele precisa confirmar que ele está ali seguindo aquele código de ética, e qualquer infração que exista, isso pode resultar eventualmente na expulsão desse membro do CFA, ele perder a credencial do CFA Charter Holder. Então, esse é um tema que a gente leva extremamente a sério. Inclusive, aqui no Research Challenge, Gustavo, também existe uma obrigação dos estudantes também aderirem a um código de ética, correto? Exatamente. Quando você participa do CFA Research Challenge, você vai ler uma série de regras, tanto as regras locais, que já estão no nosso site, e as Global Rules, você tem que seguir essas regras. E não apenas isso, no momento da inscrição, você vai ver uma outra série de regras que são focadas a questões comportamentais, éticos, que você vai dar um check falando, eu vou seguir, porque é muito importante para isso, para a isonomia da competição, para a qualidade da competição, e por um acaso, se você não seguir, fica até o alerta, assim, a sua equipe pode ser desqualificada. Então é muito importante que vocês sigam todas as regras que a gente vai discutir aqui na apresentação, que é um resumo dessas regras globais e das regras que estão também no nosso kit do CFA. Então o que a gente vai apresentar aqui é o núcleo, mas não significa que você só seguindo essas regras é o suficiente. Você vai ter que ler as regras que estão disponíveis no nosso site também. Obrigado. E o terceiro pilar aqui importante é o engajamento com a indústria. Então, é todo o envolvimento que a gente tem entre as societies, entre os membros, envolvimento com reguladores, com empregadores. Então, essa é uma parte bastante importante também do nosso trabalho.
Como eu comentei, né, a defesa do comportamento ético, isso é uma bandeira do CFA. A missão do CFA Institute, pessoal, é sempre bom relembrar, a missão do CFA é liderar a profissão de investimentos globalmente, promovendo os mais altos padrões de ética, educação e excelência profissional para o benefício final da sociedade. Então, a ética é fundamental para a nossa missão, um componente essencial do currículo do CFA. Tá? Então, assim, a gente vai falar, né, bastante disso, e para quem eventualmente for fazer a certificação CFA, vocês vão ainda ler muito sobre ética nesse programa. Até uma questão da importância que o CFA dá para a ética, o único conteúdo que repete nos 3 níveis da prova do CFA é ética, e esse conteúdo não muda. Quando você analisa a parte de economia, métodos quantitativos, portfólio management, é diferente do nível 1, 2 e 3. Ética é tão importante que é exatamente aquele mesmo conteúdo nos 3 níveis. Tá? Bom, falando um pouco agora sobre o programa CFA. Então, para uma pessoa receber a certificação CFA, não basta, tá, pessoal, ela ter passado nos 3 níveis, né? Isso é uma coisa que as pessoas acham, passei nos 3 níveis e já estou automaticamente qualificado ao CFA Charter Holder, mas não é bem assim. Primeiro requisito, ter diploma de bacharel ou equivalente. Então, a pessoa ela pode fazer o nível 1, o mais cedo que a pessoa pode fazer o nível 1 é quando ela está no último ano da faculdade, tá? Então, essa é a primeira regra. Importante, se você está no penúltimo ano, você não é elegível ainda a começar o programa. E, obviamente, para você ser CFA Charter Holder, você precisa ter esse diploma de bacharel. O segundo item é ser aprovado nos 3 níveis, obviamente, tá? Esses 3 níveis não precisam ser feitos um na sequência do outro, você pode ter eventualmente espaços entre um e outro, mas, né, você precisa ali concluir os 3 níveis para ser elegível. Existe também uma exigência de qualificação profissional, que atualmente é de 48 meses, ou seja, 4 anos de experiência profissional relevante dentro do mercado financeiro, preferencialmente envolvido em tomada de decisão de investimento, isso também é levado em consideração. Assinar e seguir o código de ética e conduta profissional, que a gente comentou agora há pouco, e uma vez, né, que você cumpriu esses 4 pontos, você recebe finalmente o seu CFA Charter. Passando um pouco aqui nas áreas, nas diversas áreas aí cobertas pelos 3 níveis, então, quais são os tópicos, né? Então, como a gente falou, ética, métodos quantitativos, que é basicamente, traduzindo para português, seria estatística, né? Estatística, como a gente conhece aqui. Economia, toda a parte de contabilidade, né? Que o Financial Report Analytics é a parte de contabilidade. Finanças corporativas, valuation de empresas, renda fixa, derivativos, investimentos alternativos e, finalmente, gestão de carteiras e planejamento financeiro. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas assim, o nível 1, ele, como vocês veem, ele tem um peso, né? Ele tem um pouco de cada uma dessas matérias, mas ele, obviamente, o nível 1 ele acaba sendo um pouco mais superficial, ele é uma introdução a cada um desses temas. O nível 2 ele vai aprofundar dentro desses temas, tá? Em alguns pontos um pouco mais sofisticados, e o nível 3 ele já muda bem para um peso maior na parte de gestão de carteiras e planejamento financeiro. E o nível 3, diferentemente do 1 e do 2, você tem uma parte dissertativa da prova. Tá? O nível 1 e o nível 2, atualmente, são múltipla escolha. Vou complementar aqui o Claro. Felipe. Uma coisa que a gente nota, obviamente, para você se tornar charter holder, você precisa ter 48 meses de experiência, você precisa ter diploma de bacharel, passar nos 3 níveis. Mas uma coisa que a gente vê no mercado, quando um candidato passa no nível 1, no nível 2, ele já se diferencia da concorrência. Só dele falar, eu fui aprovado no nível 1, fui aprovado no nível 2, já abre muitas portas. Então, vocês, alunos que estão no início da sua carreira profissional, a minha maior recomendação que eu posso fazer faça o CFA, faça pelo menos o nível 1, porque já vai colocar vocês num patamar muito diferente da concorrência, e depois vocês decidem se querem continuar o nível 2 e o nível 3. Mas pode seguir nesse caminho que é um belo diferencial competitivo para vocês. Legal.
Aqui mostrando um pouco, né, os diferentes pesos da prova, talvez um pouco mais visual, nível 1, 2 e 3, ali você vê a parte de baixo, né, ele indica a cor de cada um das matérias, né, agrupadas de uma maneira um pouco diferente. Acho que o legal aqui de visualizar, acho que é o grande takeaway desse slide, é que o core ali, o centro, é a parte de ética, tá? E isso, como vocês veem, é exatamente o mesmo peso que você tem nos 3 níveis, né? Então, que demonstra aí toda a importância que isso tem dentro do currículo do CFA. Então, aqui falando rapidinho sobre como é que é a prova. Então, Level 1 são 240 questões, 6 horas de exame, 120 questões na parte da manhã, 120 na parte da tarde, tudo múltipla escolha, tempo médio por questão 1 minuto e meio. Então, é uma prova que exige um treinamento muito grande para você gerenciar o tempo muito bem. Você precisa ser muito rápido e muito inteligente ali para fazer a prova de uma maneira que você não fique preso numa questão e acabe né, não tendo tempo no final para resolver todas. O nível 2, ela já é um pouco diferente, então são 21 questões estilo item set, então é um texto um pouco maior, que é um case, e a partir desse case você tem uma série de questões, então 10 desses cases na parte da manhã e 11 na parte da tarde, totalizando 120 questões, aí com 3 minutos de média para cada um. E o nível 3 já é um pouco diferente, como eu falei, tem a parte dissertativa, são 23 questões, divididas entre o essay e item set, tá? Também quebrado manhã e tarde. Enfim, então o tempo médio por questão são 15 minutos no período da manhã e 3 minutos no período da tarde. Aqui falando um pouco do crescimento global, crescimento e alcance global do CFA, isso aqui é o número de candidatos, tá? Que vocês estão vendo nesse gráfico. Como eu comentei, né, hoje em dia, atualmente, o crescimento vem muito forte da Ásia, como vocês veem ali, com 173 mil candidatos. Mas o interessante aqui é ver que, como eu falei, apesar de ser um programa maduro, ele continua crescendo, o que mostra que realmente a gente vem conseguindo ganhar mercado e realmente ganhar uma relevância, continuar, né, nesse crescimento de relevância. Eu considero isso um feito muito, muito bacana, dado o porte atual do CFA. Então, não se preocupem que isso aqui é uma instituição que continua em rápido crescimento e com certeza vai ficar assim pelos próximos anos. Você quer comentar alguma coisa? Não só no mundo, a gente tem um crescimento fantástico no mundo, mas no Brasil. No Brasil a gente tem um crescimento bastante relevante. A gente dobra a quantidade de membros a cada 6, 7 anos. E isso coloca o Brasil dentro do centro do mapa no CFA Institute. Tanto é que a gente recebe bastante atenção do CFA Institute para promover a marca aqui no Brasil, para promover eventos de qualificação para os membros, para promover eventos de networking. A gente consegue fazer bastante coisa aqui por estar crescendo. E a taxa de crescimento mostra só a relevância e o reconhecimento que o mercado de trabalho, que o mercado profissional tem perante a certificação do CFA. Agora, falando rapidamente aqui do Investment Foundations Program, esse é um programa de entrada, vamos dizer assim, do CFA, tá? Isso aqui não está relacionado ao programa do CFA, são coisas independentes, e o público também é diferente. Então, o Investment Foundation Program, a ideia dele é ser uma certificação para equipes de suporte a áreas de finanças. Então, como eu comentei anteriormente, eventualmente uma área de back-office, ou uma área de marketing, uma área de TI, uma área de vendas, é o foco desse programa, tá? Ele é bem diferente, obviamente é bem mais simples, mas também, para quem não tem base nenhuma de finanças, é um programa bastante interessante, tá? Mas eu imagino que para vocês aqui, né, o público-alvo do Research Challenge, o foco de vocês com certeza não é aqui, sim no programa CFA, tá? Então, falando aqui da CFA Society Brasil agora, então a CFA Society Brasil, ela é uma dentre 150 no mundo, tá? Vocês veem aqui um pouco a distribuição de societies ao redor do mundo, são 90 em Américas, 40 Europa e 21 na Ásia.
A CFA Society Brasil ela foi fundada em 2004, ela passou por uma expressiva evolução desde sua criação, com o número de membros crescendo a uma taxa anual média de 15%. Assim, eu estou envolvido aqui com a CFA Society Brasil há uns 5 anos e eu consegui vivenciar, né, essa transformação. Então, há 5 anos atrás, a gente não tinha um escritório, a gente não tinha um staff, a gente se reunia nos escritórios dos board members e, atualmente, até para quem não conhece, eu convido a vocês conhecerem o nosso escritório aqui em São Paulo. Atualmente a gente tem um escritório na região da Faria Lima, a gente tem um staff fixo, a gente tem um diretor executivo, a gente tem um staff. Então, assim, a estrutura que a gente tem hoje montada, ela é bastante diferente do que a gente tinha e ela vai proporcionar que a gente consiga entregar ainda mais valor para os nossos membros aqui no Brasil. E toda essa estrutura que a gente conseguiu montar aqui, como o Gustavo falou, ela foi resultado do trabalho dos board members, demonstrando o comprometimento com a causa, e o CFA Institute, que é a nossa nave-mãe, né, ela identificou esse comprometimento e decidiu apoiar a gente nessa missão. Então, aqui na CFA Society Brasil, a gente está dividido em 3 grandes áreas, tá? Que são o nosso core aqui dentro das nossas atividades. Uma dessas áreas é o que a gente chama de credentialing, que ela envolve todas as atividades da CFA Society com pessoas que ainda não se tornaram charter holders e não se tornaram membros da Society. E é exatamente o caso, por exemplo, do Research Challenge. Quem está à frente dessa área de credentialing dentro do board é o Gustavo. Então, dentro dessas atividades a gente tem o Research Challenge, mas a gente tem algumas outras coisas como o programa de bolsas, o nosso curso preparatório. A presença que a gente tem no dia que vocês vão fazer a prova do CFA, nível 1, 2 e 3, a gente também está presente ali. A gente também tem um membro que chama, uma parte, né, que chama University Affiliation Program, que é um programa do CFA Institute, que afilia ou credencia, reconhece universidades. Aqui no Brasil a gente tem várias universidades que são reconhecidas e tem outras universidades que estão trabalhando para o reconhecimento, o que é muito bom para a universidade, que mostra que o currículo da universidade é completo, é relevante global. Para o aluno também é fantástico, que mostra que o que ele está aprendendo é relevante, é importante para um profissional de investimentos. E mais tangível, as universidades que são reconhecidas pelo CFA Institute, elas recebem bolsas que são distribuídas, bolsas para o exame do CFA, que são distribuídas para os alunos. Então, se você quer se você quiser fazer prova do CFA, pagando uma taxa muito reduzida, fala com o professor do seu curso, fala com o coordenador do seu curso sobre o University Affiliation Program. Para me procurar, Gustavo Moreira, meu e-mail é gustavo.moreira@cfasociety.org.br. Você também vai encontrar meu e-mail no site da Society. Então, fala para o seu coordenador entrar em contato comigo para a gente discutir se a sua universidade pode se afiliar ao CFA para receber essas bolsas. E eu destaco que esse processo de afiliação é gratuito. Então, é uma relação ganha-ganha. Tá? Ótimo, obrigado. O segundo área da nossa área core ali da Society é o que a gente chama de Member Value. Então, isso são as atividades que a gente entrega ali para o nosso membro. Então, elas estão muito relacionadas a eventos que a gente organiza ao longo do ano. São eventos com diversos propósitos diferentes, desde eventos de networking, eventos de carreiras, eventos com pessoas influentes da indústria, com portfolio managers do buy side ou analistas do sell side, pessoas de governo. Enfim, a CFA Society Brasil ela ganhou uma relevância tão grande aqui que a gente é capaz de trazer pessoas de grande nome para falar dos nossos eventos. A gente também tem uma outra coisa importante dentro de Member Value, que é o nosso Jobs Board. Então, a gente tem um mural de empregos para os membros da CFA Society Brasil, onde a gente tem ali um volume bastante grande de oportunidades. Os bancos, as assets, elas buscam esse nosso mural porque elas sabem que ali elas conseguem acessar um pool muito bom de profissionais. Então, essa é uma das áreas mais visitadas no nosso website. E a terceira área core da CFA Society Brasil é o que a gente chama de advocacy, que são basicamente as nossas iniciativas perante aos reguladores e formas
que a CFA Society pode contribuir para as regulações do país, as audiências públicas, onde a gente busca trazer os valores do CFA Institute e fazer com que isso seja aplicado no mercado local via regulação, né, leis, regras, enfim. Então, essa é uma outra área importante da CFA Society Brasil. Aqui é um pouco da distribuição, não sei se está claro para todo mundo aí, mas é uma distribuição dos membros da CFA Society Brasil no Brasil. Basicamente, 75% é São Paulo, 15% Rio, e o saldo fica espalhado pelo Brasil. Os 3 grandes outros centros fora São Paulo e Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília. E aí o resto é bem mais pulverizado. Tá? Então aqui um pouco de distribuição por idade. Grande parte dos nossos membros eles têm a faixa de 35 anos. Mas o que a gente tem visto é que cada vez mais os candidatos eles estão entrando cada vez mais cedo, né? Então é muito comum a gente ver o pessoal que, como eu falei, no último ano da faculdade a pessoa já faz o nível 1 e já engata 2 e o 3. Então eu acredito que ao longo do tempo até é capaz que essa distribuição por idade ela fica ainda um pouco mais para a esquerda. Até agora a gente vai dar um zoom aqui no slide para vocês verem com mais detalhes. Vocês vão reparar que realmente é o que o Felipe está dizendo. A vasta maioria dos candidatos são jovens. No mundo, a média de idade dos candidatos são até 25 anos, mais da metade tem até 25 anos. Então, é uma certificação que você vai obter agora, quando você estiver saindo da faculdade. Até para você conseguir capturar o benefício, capturar os dividendos da certificação, desse reconhecimento agora. De nada adianta você tirar a certificação quando você tiver 50 anos. Faz isso agora, faz enquanto você está com todo aquele conteúdo na cabeça, porque a sua chance de êxito vai melhorar muito mais e profissionalmente é fabulosa. Um outro gráfico aqui interessante da gente ver é a distribuição por gênero, né? Então, aqui no Brasil, 90% dos nossos membros são homens e 10% são mulheres. Esse número está bem abaixo da média global. Globalmente, esse ratio ele é de 80 a 20, que também é baixo, né? Mas assim, mostra que a gente tem um longo caminho aí para a gente conseguir trazer mais mulheres para o CFA, para dentro do programa e eventualmente para dentro da Society. Essa com certeza é um foco nosso. A gente tem aí no pipeline algumas iniciativas que vão tentar justamente atacar esse gender gap que a gente tem atualmente na CFA Society Brasil. Falando um pouco aqui de funções, né? Então, historicamente, os CFA Charter Holders eles estavam muito focados em analistas de equities no sell side e portfolio managers no buy side, mas hoje o que eu posso dizer é que essa distribuição de cargo-função ela vem cada vez mais se diversificando. Então, nos nossos encontros com membros, é muito comum hoje a gente encontrar pessoas que trabalham em fintechs, trabalham em empresas, trabalham em áreas fora ali do core, né, trabalham em áreas de risco. Muitas pessoas elas usam o CFA como uma forma eventualmente de conseguir sair de uma área de suporte e ir para uma área de tomada de decisão. Enfim, o que eu queria dizer aqui nessa parte é que é muito diversificado, tá? A função desses membros. Em relação aos empregadores, quem são os nossos principais empregadores aqui no Brasil? São os grandes bancos. Eu acho que vale a pena mencionar o Itaú. O Itaú é um banco que realmente incentiva muito CFA, né, as pessoas a seguirem o caminho de ter o CFA Charter. Então ele é um banco com muitos CFAs, mas a gente tem outros nomes aqui também, Santander, Bradesco, o BTG também é um banco que vem incentivando bastante as pessoas a fazerem o programa. Eu acho que a XP, Votorantim, JP Morgan, enfim, são os grandes empregadores aí de CFAs no Brasil. Tá? Bom, Jobs Board, acho que eu comentei já anteriormente, é uma ferramenta que disponibiliza vagas de emprego para os membros da CFA Society Brasil. Né, uma vez vocês fazendo isso, acho que é uma coisa legal de falar. Para você ser membro da CFA Society Brasil, você não precisa ser necessariamente CFA Charter Holder.
A gente tem ali um critério um pouco mais flexível, que é o critério de você ter passado no Level 1. Então, a partir do momento que vocês fizeram o Level 1 lá na frente, né, e passarem no Level 1, vocês já podem se associar à CFA Society Brasil e com isso vocês vão ter acesso ao nosso Jobs Board. Uma outra iniciativa importante nossa é o curso preparatório do programa CFA. Então, a CFA Society Brasil ela é um Official Prep Provider, então a gente é oficialmente um provedor de curso preparatório para o CFA, né, certificado pelo CFA Institute. A gente, né, tem esse curso já rodando há algum tempo lá no nosso escritório, tanto para Level 1 quanto para Level 2. Tá? Então, eventualmente, quando vocês forem fazer a prova e quiserem buscar um treinamento, uma preparação dentro de uma sala de aula, a CFA Society Brasil é uma opção para vocês. Um pouco de bolsa de estudo, Gustavo, você quer comentar? Tá, a gente tanto o CFA Society quanto o CFA Institute, ele concede inúmeras bolsas de estudos aqui no Brasil e no mundo. Tá? A gente tem o primeiro tipo de bolsa de estudo é o Access Scholarship, que são aquelas bolsas que são voltadas para as pessoas que teriam dificuldade financeira de pagar, chama assim, a matrícula, pagar pelo exame do nível 1. E para você obter essa Access Scholarship, você entra no site do CFA Institute, tem uma seção lá de scholarships, bolsas, e você faz um application. Você vai criar login e senha e vai escrever um formulário justificando por que você precisa dessa bolsa. Tá? A gente também tem as bolsas que são oferecidas através das universidades, as universidades que são reconhecidas, que fazem parte do University Affiliation Program, que tem várias aqui no Brasil, e a gente está crescendo isso. Essas universidades concedem bolsas anualmente, que são no mínimo 3 bolsas até muitas bolsas, conforme critérios que o CFA e a universidade têm de alinhamento. Você tem bolsas para reguladores também, se você trabalha no órgão regulador, o CFA incentiva que reguladores obtenham a certificação, e o incentivo é através da concessão de bolsas. Você tem a concessão de bolsas para pessoas que trabalham na mídia, em jornais, por exemplo, em jornais de grande circulação, ou revistas também. E você tem uma bolsa também para mulheres. Se você é mulher, o Felipe mostrou aqui que a gente tem um gap muito grande, 90% dos nossos membros são homens e apenas 10% mulheres. E a gente quer mudar isso. A gente quer que a mulher seja mais representativa, não só no CFA Institute, na CFA Society Brasil, mas no mercado financeiro. E uma forma para você obter bolsa, se você é mulher, você também pode entrar no site do CFA Institute, você cria login e senha, justifica o porquê você acha que merece essa bolsa, e o CFA Institute vai te responder algumas semanas mais tarde. Todas as solicitações que você faz de bolsa são gratuitas, você não tem nenhum comprometimento. E se por um acaso você tiver a bolsa negada, não existe nenhum tipo de sanção, você não vai ser punido de qualquer forma. Então, na dúvida, pede a bolsa. Se você, obviamente, se fizer sentido, né, se você se qualificar em Access Scholarship, se você for uma mulher, e assim por diante, pede a bolsa. Se você não receber, problema, uma pena, e faz o application normal, pagando as taxas regulares. Legal. Bom, algumas outras iniciativas aqui é o Prêmio de Monografia em Finanças. Esse aqui a gente está no 3º ano desse prêmio. Isso aqui está dentro da nossa pilar de advocacy. Então, ele é um concurso de monografias, né, que fomenta a pesquisa na área de finanças e tem por intuito gerar um banco de ideias para o constante desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. O Policy Position Papers também é uma outra iniciativa de advocacy, então são estudos desenvolvidos por especialistas contratados pela CFA Society Brasil, e eles abordam diversas áreas né, identificadas como relevantes, que precisam de melhor revisão ou discussão entre os profissionais de finanças, governos e público em geral interessado no tema. Então, legal. Então, com isso, eu acho que a gente fecha essa abertura, vamos dizer assim, desse kickoff. Eu vou passar agora a palavra para o Gustavo, para ele explicar aqui agora a competição, as regras, né, e anunciar a empresa. Queria, de novo, agradecer a todo mundo que está presente, parabenizar vocês pelo interesse né, em participar. Eu tenho certeza que vocês vão, ao final dessa competição, vocês vão ficar muito contentes, vão ficar muito felizes de terem participado, que isso realmente é uma experiência única, né? E, de novo, parabéns pelo interesse. Então...
Bom, pessoal, bom dia para quem se logou há pouco tempo. A Cíntia está me apontando aqui, a gente está com vários alunos, várias pessoas que estão escutando, que estão participando aqui do Kickoff. Daqui a pouco a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas. E vamos lá, agora vamos falar aqui do CFA Research Challenge, que, na minha visão, é a coisa mais importante que a gente faz aqui no Brasil. Obviamente, eu puxo a sardinha para o meu lado, porque a gente faz muita coisa importante em Member Value, com eventos, nossa conferência anual, a questão de treinamento, enfim, a gente faz bastante coisa, mas o CFA aqui está no meu coração, o Challenge. Eu vou pedir aqui, a gente vai dar um zoom aqui nesse slide, tá? A competição do CFA Research Challenge. Nada mais é que uma competição internacional entre times de estudantes universitários. O objetivo dessa competição é analisar todos esses times de estudantes universitários. Vão analisar uma empresa que é listada em bolsa, uma empresa aberta, com capital aberto, e vão fazer uma recomendação de investimento. Essa recomendação pode ser recomendação de compra, neutro, de venda. Vocês vão fazer um fluxo um valuation, pode ser fluxo de caixa descontado, análise por múltiplos, analisar a indústria, fazer uma descrição da empresa, enfim, vocês vão construir um relatório profundo, detalhado e com bastante densidade e qualidade para mostrar que vocês conhecem muito bem aquela empresa e justificando toda essa sua tese de investimento. O grande diferencial que a gente tem aqui no CFA Research Challenge é que, além de vocês fazerem esse relatório, a gente oferece ferramentas que outros challenges não oferecem para vocês. Primeiro, vocês vão ter eu vou pedir aqui já pode abrir aqui do slide, vocês vão ter um Fact Advisor, que é um professor orientador, que a responsabilidade dele é ensinar para vocês a técnica de valuation. Além disso, cada equipe vai ter um mentor, que é equivalente a um tutor exclusivo, para passar toda a experiência profissional dele, para ajudar vocês a fazerem esse relatório e tornar esse relatório mais robusto. Tá? Uma coisa que a gente notou ano passado é o reconhecimento que não só os estudantes, faculdades e o mercado estão observando no CFA Research Challenge. A gente conseguiu um crescimento fabuloso. De 2017 para 2018, a gente pulou de 17 equipes inscritas para 43 equipes inscritas no ano passado, ou seja, a gente multiplicou por 2,5. Isso é o quê? Isso é fruto do esforço aqui do staff, aqui da CFA Society, mas principalmente do reconhecimento do aluno, que quando ele coloca isso no currículo, quando ele fala na entrevista de emprego que ele está participando do CFA Research Challenge, que ele foi finalista brasileiro, que ele foi finalista, que são as equipes que vêm aqui para o painel em São Paulo no final de novembro, ou que venceu a etapa brasileira, que a gente levou para Nova York com tudo pago. Quando ele fala isso numa entrevista de emprego, obviamente o entrevistador vai olhar com ele, essa pessoa, com outros olhos. E tem os benefícios aqui para vocês, alunos. Vocês vão poder viver uma experiência profissional na prática de analista de ações. Então, além desse professor que vai te ajudar, do mentor, a gente vai permitir vocês entrarem em contato com a empresa. A empresa, daqui a 3 semanas, ela vai vir no nosso escritório, no nosso site aqui em São Paulo. Estão todos convidados a estarem no nosso escritório no dia 14 de setembro. Quem não for de São Paulo, quem não quiser comprar uma passagem para cá, pode assistir via internet. A gente vai fazer exatamente da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Vai ter uma transmissão ao vivo, com câmera, vocês vão poder fazer perguntas, o RI da empresa vai responder as perguntas. Então, vocês vão ter esse acesso a um gestor ultra qualificado da empresa, vocês vão poder interagir com eles. Tá? Além disso, os benefícios, a possibilidade de apresentar, a sua equipe sendo finalista, vocês vão ter a oportunidade de apresentar o trabalho de vocês aqui para uma série de juízes gabaritados. E vocês vão ter exposição à mídia, vai permitir networking, é muito bacana. Assim, você conversa com os alunos, os membros da equipe dos anos anteriores, todo mundo fala que foi uma experiência fantástica. Tá? Agora eu vou falar em números. O CFA Research Challenge no mundo, a competição no ano passado englobou mais de 6.100 estudantes no mundo inteiro. Envolveu 160 CFA Societies, mais de 1.100 universidades no mundo e em 95 países. Então o negócio é bem relevante. Tá? Aqui no Brasil, e no mundo, a gente forma equipes de 3 a 5 estudantes. Cada equipe tem 3 a 5 estudantes. Esses estudantes têm que estar matriculados na universidade no momento aqui do kickoff de hoje, pelo menos fazendo uma disciplina.
E podem ser estudantes de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, tá? Você pode misturar esses estudantes de diferentes níveis de graduação, eles podem trabalhar juntos, tá? Cada time vai ter que fazer um relatório específico. Todos os times do Brasil vão analisar a mesma empresa, que é a Subject Company, que a gente vai anunciar daqui a pouco, que é o grande doce aqui da apresentação. Se por um acaso a equipe tem que ter de 3 a 5 alunos. Se você perder um dos integrantes, você pode inserir um novo integrante até 15 dias antes da entrega do relatório, que a gente vai mostrar aqui no cronograma. Então você pode começar a equipe com 3 integrantes, você tem que se inscrever até o dia 7 de setembro, tá? Para você realizar a inscrição, a gente vai disponibilizar no nosso website o endereço para você fazer, para o professor da sua universidade fazer a inscrição. O professor vai inscrever a universidade e depois vocês, alunos, vão se inscrever ali. Vocês tendo dúvida, vocês procurem a Cíntia Cecílio, o e-mail dela está no site da CFA Society Brasil. Então, são equipes de 3 a 5 alunos, vocês têm que manter no mínimo 3 alunos. Se um sai, vocês podem trocar até 15 dias antes da entrega, tá? Não pode participar da equipe alunos que já tenham participado do Challenge em anos anteriores, alunos que trabalhem com análise de investimento, exceto o estagiário. Se você é um estagiário, trabalha com análise de investimentos, você pode participar, tá? E se você tem a certificação do CFA, você também não pode participar da equipe do CFA Challenge. Mais algumas regras. As regras que eu vou falar aqui na apresentação não são todas as regras que vocês precisam seguir, são as principais, tá? Os relatórios que vocês vão entregar precisam ser originais, tá? Precisam ser criados apenas pelos integrantes das equipes, tá? Nem o mentor, nem o Faculty Advisor podem escrever, tá? Eles podem só dar ideias para vocês, mas vocês têm que analisar, vocês têm que estudar, tá? Então, vocês não podem receber qualquer tipo de ajuda de um profissional de investimentos, vocês só podem receber ajuda do mentor ou do Faculty Advisor. Os relatórios que vocês escrevem precisam ser em inglês, tá? A capa, tem que respeitar a capa que a gente vai enviar para vocês, é uma capa padronizada igual para todas as equipes. Os relatórios são limitados a 10 páginas e você pode colocar mais 20 páginas de anexo, tá? No relatório ele não pode conter qualquer menção ao nome dos integrantes da equipe ou da universidade. A única coisa que vai identificar a sua equipe no relatório é o número. E a beleza disso, vamos dizer que a sua equipe recebe o número 10. A gente vai receber seu relatório, vai distribuir para uma banca de graders, que são os avaliadores, que vão avaliar conforme uma série de critérios, que eu vou mostrar adiante. E o avaliador, ele não faz ideia em qual universidade você trabalha. Então, esse método de blind review é justamente para a gente provocar a isonomia, para não dar preferência a determinada universidade, preterir outra universidade. Como o avaliador só recebe o número do relatório, ele vai avaliar completamente às cegas. Então, o avaliador devolve essa avaliação que ele faz, a gente aqui na Society compila e depois anuncia os finalistas aqui brasileiros. Tá? Vocês vão ter contato com a Subject Company via essa apresentação que ela vai fazer aqui no nosso escritório, que a gente vai transmitir também para o Brasil ao vivo, no dia 14 de setembro. Além disso, vocês vão poder enviar 3 perguntas, vocês vão enviar essas 3 perguntas para a CFA Society Brasil. A gente vai compilar todas essas perguntas, enviar para a companhia envia para a CFA Society, e a gente distribui, a gente devolve a resposta para as 3 perguntas que vocês fizeram. Vocês não podem, em hipótese alguma, procurar a companhia, tá? O contato que vocês vão ter com a companhia é puramente nessas 3 perguntas ou no dia que a companhia vai apresentar, dia 14 de setembro. Obviamente, você pode acessar o site da companhia, não tem o menor problema, pegar todos os documentos públicos dela, press release, planilhas, reportagens em qualquer tipo de mídia pública, você só não pode entrar em contato com a companhia, sob pena de ser desqualificado, então não façam. Tá? Além disso, vocês vão fazer esse relatório, a gente vai mandar para essa banca de graders, e os melhores equipes de Brasil vão para essa final em São Paulo. Sempre tem uma dúvida, assim, uma coisa muito bacana da última competição, até 2018, ou seja, 2017 para trás, a gente só conseguia trazer 4 equipes para a final brasileira, aqui para a apresentação em São Paulo, e mandava uma equipe que era campeã para a final nos Estados Unidos.
como a gente conseguiu um crescimento muito grande do número de equipes, ano passado, em vez de 4, a gente teve 8 equipes. E dessas 8 equipes, a gente mandou 2 equipes para a final de Américas, que foi em Nova York. Que a final já foi esse ano. Então, quanto mais equipes se inscreverem, é melhor para vocês. Porque se a gente tiver mais equipes, eu consigo trazer mais equipes para São Paulo e enviar mais equipes para a final de Américas. Então, fala com seus colegas de outras universidades para se inscreverem, para participarem, porque aumenta a chance de vocês serem premiados. Tá? Não pensa que, não esconde o CFA Challenge, que é pior para vocês, porque se a gente não continuar num grande patamar de equipes, que estão inscritas, a gente pode ser que a gente volte a ter 4 equipes. Então, vamos correr, vamos continuar com muita equipe para dar oportunidade para o maior número de pessoas a apresentarem aqui em São Paulo. Tá? Em termos o que acontece depois? Essas 4 a 8 equipes, a gente vai lutar para serem 8 equipes que vêm para São Paulo. A CFA Society paga o deslocamento para cá, para as equipes que estão distantes de São Paulo, passagem aérea e hospedagem. Vocês vão vir aqui para São Paulo no final de novembro, vocês vão apresentar a sua tese de investimentos. Lembra que o que você fez até outubro é o relatório. A gente recebeu o relatório, escolheu as melhores vão apresentar, vão fazer um PowerPoint, vão fazer uma sustentação oral da sua tese de investimento, que vai durar 10 minutos. Depois, vai acontecer uma série de perguntas e respostas de mais 10 minutos para a gente selecionar, dentre essas 8 universidades, quais são as 2 que vão ser as felizardas que vão para Nova York com tudo pago. Tá? A gente tem alguns papéis importantes que viabilizam o CFA Research Challenge. Primeiro, eu vou falar do Faculty Advisor, que é o professor. Esse professor precisa ser um professor empregado pela universidade. Tipicamente, é um professor que dá aula de valuation, de finanças, renda fixa, renda variável, até contabilidade, que ele vai te ajudar a fazer o relatório, vai passar as ferramentas para vocês alunos, convencerem o Faculty Advisor. Pode falar para o faculty que o tempo que ele vai gastar com vocês está limitado a 10 horas. Tá? Então, não vai ser uma coisa que vocês vão alugar, vocês vão demandar muito tempo do Faculty Advisor. Está limitado a 10 horas. Se a equipe for finalista, ele vem para São Paulo também. E se a equipe for vencedora da etapa brasileira, ele também vai para Nova York com tudo pago. Então, é muito, muito bacana e muito prazeroso também. A gente vê que ano após ano, as equipes que se repetem, o Faculty Advisor também se repete. Então, ele também enxerga benefícios. Vocês vão receber, além do Faculty Advisor, exclusivo para vocês, vocês vão ter um mentor, que é um CFA Charter Holder, um profissional da indústria de investimentos. É um profissional gabaritado, com experiência, que a responsabilidade dele vai ser passar experiência para vocês e fazer com que o relatório fique melhor ainda, que o relatório que vocês estão fazendo, as ideias que vocês estão tendo, fique o mais parecido possível dos relatórios de um grande banco de investimentos. Tá? O mentor é a gente que vai alocar o mentor para vocês, então vocês não precisam correr atrás, vocês precisam correr atrás 3 a 5 alunos e um Faculty Advisor. Tá? E o mentor ele vai ter 6 horas alocadas com vocês, então vocês também vão ter que fazer um cronograma e vão ter que se organizar para não gastar 6 horas no início e também não deixar 6 horas no último dia. Vocês têm que conseguir organizar isso e fazer um bom relatório dentro dessa restrição de tempo do faculty e do mentor. Você tem o grader, que é um profissional de investimentos que tem também grande experiência em análise de ações, análise de investimentos. Esses vocês não vão ter contato, eles vão avaliar um relatório que vocês vão mandar e que vão subsidiar com as notas para a gente ver quais são os relatórios mais bem avaliados que a gente vai trazer para a final em São Paulo no final de novembro. E aqui eu mostro para vocês o critério que os graders avaliam os relatórios que vocês escrevem. Então aí tá os pontos, as sessões que vocês têm que ter no relatório, que são as sessões que o grader vai avaliar, e de acordo com os pesos, você também vai identificar as sessões que você vai gastar mais energia. Não estou falando que em Business Description, que vale só 5%, você vai deixar ruim, mas obviamente você deveria gastar mais energia nas sessões que valem mais. E nas sessões que valem menos, você faz uma boa sessão, mas enfim, você tem uma restrição orçamentária de tempo, você vai otimizar seu tempo, sua energia naquilo que vale mais.
O juiz também um profissional do mercado financeiro, ultra renomado, normalmente é um portfólio manager, que é ele que vai avaliar as 4 ou 8 equipes que vão apresentar a tese de investimentos aqui em São Paulo. Ano passado a gente teve juízes brasileiros, naturalmente, e a gente até convidou um juiz inglês que trabalha no Caribe para participar do Challenge, para trazer ideias novas, trazer conceitos novos. Então a gente consegue, até durante a sessão de perguntas e respostas, vocês aprendem muito pelo tipo de pergunta e transforma vocês em profissionais mais relevantes, gabaritados. Aqui, nesse quadro que a gente está mostrando aí, que tudo isso que eu estou falando está na Global Rules. Esse quadro mostra como que o juiz vai avaliar. Então, quando vocês estiverem construindo a apresentação de vocês que vão ser finalistas, vocês têm que construir a apresentação dessa forma e saber o que é mais relevante e o que é menos relevante. Tá? Algumas datas importantes. O kickoff está acontecendo hoje, 24 de agosto. Vocês têm 2 semanas para se inscrever. E o processo de inscrição a gente vai divulgar nas redes sociais o endereço para o professor inscrever a universidade no CFA Research Challenge e depois vocês, alunos, inscrevem o nome de vocês dentro da universidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, procura a Cíntia Cecílio, o e-mail dela está no site da Society, o e-mail dela está no PDF do Kickoff, que está no site da Society também. Dia 14, a gente vai fazer a apresentação presencial da empresa, vem o gestor da empresa no nosso escritório aqui em São Paulo, vocês são bem-vindos para participar, falar sobre a empresa, a gente vai ter transmissão ao vivo pela internet. Dia 21 de outubro, vocês têm que entregar o relatório. Tá? Dia 21 de outubro, vocês enviam em PDF, o relatório também de acordo com as regras, porque a gente vai receber esse relatório, lembra, não pode ter nome nem do aluno, nem da universidade, só o número que a gente vai designar vocês. Vocês vão receber um e-mail falando, sua equipe é número 10, ponto. É isso que tem que ter, é isso que vai identificar seu relatório. 21 de outubro, vocês mandam os relatórios, a gente distribui para essa banca de graders, que ano passado foram dezenas, esse ano vão ser dezenas novamente. A gente tem vários graders que analisam o mesmo relatório, também para não correr o risco de vocês serem prejudicados, eventualmente, por um grader que tem mão mais pesada, ou beneficiados com um grader que tem mão mais leve. Então, posso garantir que o que a gente faz aqui por trás é o mais justo possível. Dia 8 de novembro, fiquem atentos no e-mail de vocês, fiquem atentos na internet, que a gente divulga a equipe de finalistas, 4 a 8 equipes, que vão que vão fazer a sustentação oral, a apresentação da tese de investimentos aqui em São Paulo. Essa data, dia 23 de novembro, é uma data tentativa, a gente vai confirmar, mas por enquanto vamos trabalhar com essa data do painel aqui em São Paulo. Tá? Aqui eu trago para vocês algumas fotos das 2 equipes que foram vencedoras ano passado. Tá? Ano passado, inclusive, a companhia, Subject Company, foi a Anima, uma companhia de educação. Curiosamente, foram 2 equipes da USP no ano passado, a USP Poly e a USP FEA, mas foi uma questão de coincidência. Foram equipes que foram inscritas separadamente. Tá? E aqui são eles em Nova York, que também, pelo sorriso deles, se a gente puder dar um zoom aqui nessa tela, eu agradeço. Eles participaram da final de Américas, não passaram, mas pelo sorriso deles, pelo que eles falam, tenho certeza que foi uma experiência fabulosa para eles. Até porque, sinceramente, passar 4 dias em Nova York com tudo pago, num hotel super bacana, não é nada mal, né? Vamos lá, se a gente puder tirar o zoom no slide. E agora, o momento mais esperado, que a gente vai anunciar a Subject Company. Essa empresa que a gente vai anunciar, todas as equipes vão ter que analisar sobre ela. Lembra, vocês não podem entrar em contato com ela, vocês só podem usar informações públicas. Aí você pode acessar o site dela, acessar o site do IPEA, matérias de jornal, valor econômico, Veja, Exame, assim por diante, acessar sites setoriais do órgão regulador, enfim, para enriquecer o relatório que vocês vão fazer. E antes de anunciar o nome da empresa, para deixar um pouco mais de atenção no ar, recomendo que vocês acessem o site da Society, procurem os relatórios das equipes finalistas no ano passado, usa como benchmark. Se essas 8 equipes fizeram um relatório desse jeito, aparentemente os graders gostam. Segue esse caminho. Você encontra também no site do CFA Institute
os relatórios das equipes que são finalistas globais. Você também vai encontrar o vídeo da apresentação dos finalistas globais. Pega todas as informações, identifica o que tem de parecido, o que tem de bom e usa no relatório que vocês vão fazer. A gente tem que fazer um bom relatório para a gente conseguir levar 8 equipes boas aqui para São Paulo e 2 equipes excelentes aqui para a final de Américas. Então, sem mais delongas, vamos anunciar o Subject Company. A Subject Company desse ano é a Raia Drogasil. Tá? É uma companhia que vem crescendo muito, o setor é muito interessante, ela vem consolidando, vem ganhando escala, valorizou bastante, é uma empresa que tem um market cap, tem um valor de mercado de quase 30 bilhões de reais, tá? E é resultado da associação da Raia com a Drogasil. Tá? Ela é a maior rede de drogarias brasileira e a 6ª maior varejista do Brasil. Então, assim, é bem interessante o case dela. Ela tem se a gente puder dar um zoom, por favor, aqui no slide, é uma empresa que vem entregando um crescimento de receita bruta bastante significativo. A gente está falando de uma receita de 15 bilhões de reais. O EBITDA também está apresentando uma explosão bastante grande. E é um mix, tanto da fusão quanto de crescimento orgânico. Ela está presente nos principais estados brasileiros. Você vê que o Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, uma parte da região Norte, ela está bastante presente. Em São Paulo, ela tem uma participação de mercado de quase 1/4 do mercado. No Sul, Sudeste, a gente está falando de 7, 8%. Enfim, tem bastante coisa para falar dela. Ela tem quase 2.000 lojas, 1.917 lojas. Então, bastante coisa para conversar. Está com uma taxa de expansão bastante grande. Eles estão com uma expansão de incluir mais quase 200 lojas esse ano. E, enfim, não cabe a mim falar da Raia Drogasil. Agora é responsabilidade de vocês conhecer tudo sobre a empresa, tudo sobre o setor, competidores, fornecedor, usando informações públicas, obviamente. Já começa a pensar nas perguntas que vocês vão fazer. As perguntas que vocês podem fazer lá no dia 14 de setembro, vamos chamar assim, são ilimitadas dentro da razoabilidade. E depois você vai poder enviar 3 perguntas por escrito para o e-mail da Cíntia, que a gente vai enviar a Raia Drogasil. Pessoal, obrigado pela presença. A gente vai continuar aqui durante vários minutos, respondendo a perguntas e respostas online, aqui, verbalmente. Então, eu vou pedir, vamos fechar aqui nesse slide, por favor, e a Cíntia vai ler as perguntas para a gente. Eu vou responder aqui a pergunta com a ajuda do Felipe e da Cíntia, que é responsável por tocar o CFA Research Challenge aqui no Brasil. Vamos lá, primeira pergunta. Pessoal, antes de começar as perguntas, eu queria agradecer bastante a galera da Unichapecó. Eles compartilharam no Instagram deles que eles estão nos assistindo, então eu já aproveitei para compartilhar no Instagram da CFA Society Brasil. Então, nos sigam lá, se vocês estão nos assistindo, compartilhem, divulguem o Research Challenge, porque, como o Gustavo falou, quanto mais universidades participam, mais possibilidade o Brasil tem de levar 2 ou 3 equipes para o Research Challenge. Então, muito obrigada para o pessoal da Unichapecó, a Thalia, o Aurélio e o Áureo, na verdade. Então, vamos lá começar com as perguntas. Vamos ver qual a primeira que a gente vai fazer por aqui. Então, o professor Johnny Mendes, da FAP, ele gostaria de saber quantos grupos podem ser formados por faculdade. Johnny, obrigado pela presença. A gente pode formar 2 grupos por universidade e você tem alternativa. Ou você forma um grupo com alunos de vários cursos, por exemplo, você pode ter um grupo com aluno de economia, administração, engenharia, contabilidade, ou você forma 2 equipes, sendo que cada equipe tem que ser do mesmo curso. É uma equipe só de economia e uma equipe só de administração. Então, ou 2 equipes de cursos distintos ou uma equipe de vários cursos. Tá? Obrigado pela pergunta. Lembrando que podem ser, a gente pode até abrir, não precisa abrir aqui a imagem, não precisa ser só alunos de graduação, pode ser alunos de graduação, MBA, pós e mestrado. Muito bem. Próxima pergunta. O Roberto, da Unicamp, gostaria de saber qual a data limite para a entrega da apresentação. Tá. Roberto, obrigado pela pergunta. A data limite para a entrega da apresentação a gente vai anunciar. São alguns dias antes da apresentação que a gente está trabalhando para ocorrer dia 24 de novembro.
Então, 23, né? 23 de novembro. Então, trabalha com a ideia que lá pelo dia 20 de novembro você vai ter que ter essa apresentação pronta. Mas a gente vai anunciar muito antes disso a data que você tem que entregar a apresentação. Hoje, o mais importante é quais são as três datas que você tem agora. Dias 14 de setembro, a apresentação da companhia, para vocês têm que assistir. A segunda data importante é dia 7 de setembro, a sua equipe tem que estar toda inscrita. E dia 21 de outubro, a entrega do relatório. Tá? Depois a gente pensa, depois vocês gastam energia fazendo a apresentação. Agora é foco em fazer um relatório excelente, para a gente ser finalista global. Porque até vou explicar, a gente começa com N universidades aqui no Brasil, as 4 ou 8 melhores vêm para a final local, que é esse painel. As 2 melhores, a gente vai para a final de Américas. Aí quando a gente vai para a final de Américas, as equipes vão estar competindo com universidades também finalistas das suas competições locais de várias origens. Tem do Chile, Argentina, Uruguai, da Flórida, do Canadá, enfim, aí você volta para uma grande competição. Depois vai afunilando para a gente chegar na finalista global, que tudo isso acontece em Nova York num período de 2 dias. E vocês vão estar lá, os vencedores da etapa brasileira vão estar em Nova York para participar da competição e, ganhando ou não, também estão lá para assistir a final global. Vamos revisar algumas coisinhas que a gente comentou durante a apresentação. Então, uma pergunta boa para isso é a do Lucas, da UFPB, que fala: olá, o meu Faculty Advisor ainda não montou o time. É possível fazer a inscrição ainda? Você tem até o dia 7 de setembro para conversar com o seu faculty para montar a equipe. Você não precisa ter a sua equipe hoje, mas tem que definir até daqui a 2 semanas. Tá? Se você tiver até alguma dificuldade, fica à vontade de mandar um e-mail para a Cíntia. Me copia, gustavo.moreira@cfasociety.org.br, que eu estou aqui para ajudar, para fazer essa facilitação. Mas você precisa ter o faculty e a sua equipe definidas até 7 de setembro. Tá? Não vamos deixar também para 7 e 6 de setembro. Se você sentir que não está funcionando, liga para a gente, manda e-mail para a gente para ver como a gente pode ajudar vocês. Tá? E outra pergunta que ajuda a revisar o que a gente comentou durante a apresentação é a da Ellen, da Universidade Federal de Goiás. Ela quer relembrar como que ela faz para cadastrar a equipe para o desafio. Tá, Ellen, para você cadastrar a equipe, a gente vai divulgar no site da CFA Society e nas redes sociais o link que o professor, o Faculty Advisor, vai fazer a inscrição formal, vamos chamar assim, da universidade. Eu vou lembrar, o professor não vai precisar mandar nenhum documento formal da universidade, basta ele clicar o nome da universidade, criar um usuário e senha, não precisa de formalidade legal, vamos chamar assim. Obviamente não tem nenhum tipo de custo. Ele vai inscrever a universidade, em seguida isso vai permitir vocês, alunos, se inscreverem. Só uma pergunta, Gustavo. Quando que a gente vai disponibilizar esse link? Talvez essa seja uma A gente vai disponibilizar esse link a partir de segunda-feira. Tá. A gente publica nas redes sociais e no nosso site para vocês trabalharem. Mas já vai montando a equipe, já vê quais são os de 3 a 5 alunos e já começa a estar agora a Raio Drogazil. Vocês viram que está quase no Brasil inteiro, já vai lá, faz umas comprinhas para ver se aumenta a receita dela, também dá uma força. Vai conhecer como funciona o setor dela. Então é isso, pessoal. Como o Gustavo falou que a gente vai publicar sempre as coisas nas nossas mídias sociais, fiquem de olho no @CFA Society Brasil no Instagram e também sigam a gente no LinkedIn. A gente também vai enviar para os seus Faculty Advisors todas as informações, mas acompanhando as mídias sociais, vocês vão ser os primeiros a conseguirem a informação. E até complementando o que a Cíntia está falando, vocês estão participando do Challenge, siga o CFA para receber notícias do Challenge, mas principalmente sigam o CFA nas mídias sociais, que a gente publica várias reportagens, artigos interessantes, obviamente relacionados ao CFA, e também publica vários artigos interessantes sobre valuation, sobre análise de investimento, que vocês podem usar tanto para trabalho na sua faculdade, para realmente se tornar um profissional mais forte, mais gabaritado. Tá? Isso aí. E o Caio Bessa, do INSPER, ele pergunta quando devemos saber quem é o nosso mentor. A gente vai divulgar o mentor depois de todas as equipes fazerem a inscrição, 7 de setembro. A gente vai pegar essa lista e vai fazer a alocação do mentor. Imaginem que a gente vai fazer a distribuição dos mentores ali na época que a empresa vai estar fazendo a apresentação no nosso escritório, ou seja, daqui a 3 semanas. Mas não antes de 2 semanas, porque é impossível, tecnicamente é impossível.
Isso aí. Até porque a questão dos mentores, a gente também faz um sorteio. Eu não pego um mentor, o Joãozinho vai para o INSPER. Não existe essa seleção. Tem que ter todas as universidades, todos os mentores, a gente faz um sorteio e essa alocação. Também seguindo essa ideia de manter o mais isonômico, justo e independente possível. Eu vou aproveitar a pergunta do Marcelo Veit, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele comenta que ele acredita que a universidade dele não está listada. E ele queria saber se o Faculty Advisor deve encaminhar algum tipo de documento para fazer a inscrição. Então, vamos relembrar que se a sua universidade não participou do Challenge ano passado e se você não esteve em contato comigo e com o Gustavo nos últimos meses, mandem um e-mail para a gente, mande um e-mail para mim, para a gente conseguir listar a sua universidade, porque esse processo é feito diretamente pela Society com o CFA Institute. Então, não é o seu professor que faz a inscrição. O Faculty Advisor ele faz a inscrição da equipe no Challenge, mas não do nome da universidade. E aí eu acho que essa resposta também já ajuda na pergunta do Luiz, que comenta se a equipe é toda inscrita pela Society. Então, não. Como o Gustavo comentou, vai ser gerado um link que o Faculty Advisor vai preencher e vai realizar a inscrição de toda a equipe. E uma coisa que eu quero reiterar aqui, a gente não precisa de burocracia. Só mandar um e-mail aqui para a Cíntia, para mim. Cíntia, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, minha universidade não está listada lá, eu gostaria que vocês listassem. Ponto. Sem documento, sem formalidade. Porque o negócio aqui é permitir, viabilizar que vocês participem e que o maior número de universidades participem. Até achei muito bacana o pessoal da Unichapecó, de Santa Maria, vocês conhecendo colegas, obviamente vocês conhecem colegas de outras faculdades, fala para eles participarem. Isso é muito bom para vocês. É mais chance de vocês serem finalistas no Brasil e é mais gente que a gente leva para Nova York. Tá? Eu vou fazer a pergunta da Isabela, da UNB, vamos saber se a gente vai conseguir ajudá-la. Ela falou lá, bom dia, como vocês vão? Estou com uma dúvida, sou AAI. Gostaria de saber se isso entra nas condições que impossibilitam a participação no CFA Challenge. Agente autônomo. Sendo agente autônomo, não tem nenhum problema. No seu caso, assim, a recomendação, manda um e-mail para mim e para a Cíntia, a gente vai analisar especificamente se tem alguma restrição dentro das regras globais. Mas, enfim, eu prefiro tratar o seu caso especificamente em paralelo para a gente entender exatamente qual é a questão, tá? Isso aí, pessoal. Então, se você acha que, por algum motivo, você pode ficar impossibilitado de participar do Challenge, sempre fale com a gente, porque a gente trata com o CFA Institute cada caso específico. Mas, nas regras gerais, que você consegue encontrar no site, tanto da CFA Society Brasil, quanto do CFA Institute, na seção de Research Challenge, você tem detalhes mais específicos sobre quais casos não se encaixam na participação do Challenge. Tá. Pessoal, a gente vai fechar aqui nesse slide de perguntas e respostas, vai esconder aqui a gravação. A gente vai dar mais 30 segundos. Se por um acaso alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma questão, coloca aí, porque senão a gente fecha aqui e fica disponível para responder perguntas, tanto ligando lá para o nosso escritório, quanto mandando a pergunta por e-mail. Tá? Então, 30 segundinhos aí para alguém que estiver com vergonha. Caso contrário, a gente encerra aqui o nosso kickoff de 2019. E aproveitando, a gente queria incentivar todos vocês a participarem, independentemente da universidade, porque, como o Gustavo citou, na hora da avaliação, o grader não sabe de que universidade você é, então isso não importa para a gente. O que importa é a participação de vocês, o que importa é vocês terem essa experiência no currículo. Então, não se intimidem por causa de nome de universidade, porque qualquer um pode ganhar. Antes a gente tinha liderança do INSPER, da FGV sempre ganhando, mas agora a USP, como primeira universidade pública a ganhar o Research Challenge, já está tomando as primeiras posições. Então, ganhou no ano de 2017 com a FEA USP, professora Lilian Carretti, e ano passado o professor Eric e a professora Lilian ganharam as duas primeiras posições, porque ano passado, como o Gustavo citou, a gente teve um número recorde de universidades participando, de 43, então a gente conseguiu levar 2 times brasileiros para a final em Nova York. Então, boa sorte a todos, independentemente de universidade. Esperamos as inscrições de vocês até o dia 7. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, para vocês descobrirem o link de inscrição na próxima semana. Tá bom, gente. Não havendo mais perguntas, eu agradeço a presença de todos aqui e vamos fazer esse CFA Research Challenge Brasil continuar sendo o maior challenge do hemisfério ocidental. Obrigado pela presença. Legal, pessoal. Muito obrigado. Boa sorte a todos. Nos vemos nos próximos eventos. Estaremos lá presentes. E boa sorte, bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.